Fala, NTzada, tudo bem? Pois é, voltamos aqui com mais um Pod Mais Joga, o nosso podcast aqui sobre retro gaming. E ele tá especial, né? Porque não só agora eu tô disponibilizando ele no Instagram, como também no YouTube. Então é só procurar lá, NT Games, underline NT Games. E aí o canal vai estar lá, com o podcast também disponível por lá. Estou tentando mais mídias e assim que tiver mais mídias eu vou avisando pelo Instagram, que é onde está a nossa comunidade instalada. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, é um cara que a vida me deu como amigo e foi a vida de retro gamer. Esse cara, vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Esse cara, ele é desarmado e perigoso, ele é dono da sexta-feira, ele é amigo do Arnold Schwarzenegger, e é um cara que deve muito a vida dele, gamer, a um vendedor que, quando ele tinha 4 anos, a mãe dele foi perguntar o que ela podia comprar para ele, acabou indicando um videogame que foi o Phantom System. Eu tô aqui com o Rambo dos jogos. Tá certa essa história, Rambo? Tá certinho. E aí, NT, beleza? Beleza. Foi Pois isso é, mesmo. essa história é maravilhosa, né? Nossa, essa história aí mudou minha vida para sempre. Nem sei quem que é esse vendedor aí, não tenho nem ideia, nem sei qual loja que foi, mas assim, mudou completamente o rumo da minha vida. A gente tem uma surpresa aqui para você. Vai entrar agora aqui o vendedor que vendeu para você. Mentira, brincadeira. Não temos ele aqui Mas hoje. quem dera. Ia ser demais achar quem foi, né? Nossa, demais. Bom, antes da gente pegar no papo aqui, vamos só relembrar como é que funciona o Pod Mais Joga. Então, o que eu peço para os convidados? Eles escolherem um jogo, claro, um retro game, para que eu vou jogando enquanto a gente vai conversando. Claro que eu não vou jogar agora na gravação, mas eu vou colocar na edição, e assim quem estiver assistindo o podcast, não só ouvindo, mas quer assistir o podcast na TV, tem alguma coisa para assistir e fica ali a minha tentativa de jogar os jogos que as pessoas passaram. Você tem alguma ideia aí de algum jogo que... Eu acho que eu sei aonde você vai, mas vamos ver. Depende, você tá obrigado a terminar o jogo até o final do papo ou não? Como é que é? Eu acho que aí a gente vai ter que ficar falando por umas 10, 11 horas. Então tá bom. Cara, eu acho que não poderia ser diferente, né? Fazer essa homenagem a esse personagem maravilhoso que fez parte, eu acho que da infância de praticamente 90% das pessoas que estão ouvindo infância, adolescência, e que deu nome a esse personagem que eu criei aqui, que é o Rambo, né? E como o pessoal fala muito mal da versão do Nintendinho do Rambo, e muito bem da versão do Mega que tem, eu vou escolher então o Rambo 3 do Mega Drive. Rambo 3 do Mega Drive, então tá entrando aí na tela agora. E deseje-me sorte, porque eu já dei uma jogada, eu lembro, na época, e eu não fui muito bem sucedido. Então vamos ver como é que vai ser agora. Mas e aí, antes da gente entrar na história do como é que chegou o Rambo, acho que tem uma ordem cronológica aí. Vamos falar um pouquinho dessa época que você se tornou gamer sem mesmo saber. Com 4 anos de idade, sua mãe foi na loja procurar um brinquedo para você. Isso. Cara, então, essa história ela é muito bacana, porque ela tem um lado pessoal muito forte envolvido nisso, porque meu pai faleceu, eu era muito novo, eu tinha de 3 para 4 anos de idade. E aí, naquela confusão de inventário, né, dinheiro fica bloqueado e tudo mais, minha mãe conseguiu uma liberação com o juiz de um valor residual que estava na conta do meu pai, né? E com esse valor, assim que ela pegou, que ela teve acesso, ela foi nessa loja de brinquedo. Por isso que foi tão marcante assim na minha vida. E ela, sem saber, ela falou assim: o dinheiro era do pai dos meninos, né? Eu tenho uma irmã. E ela falou assim: vou gastar o dinheiro aí com alguma coisa para presenteá-lo. Só que ela não tinha nem ideia do que dá. E isso ela me conta, né? E ela virou e falou para o vendedor: falou, olha, o que os meninos estão gostando, que eles estão se divertindo aí, qual que é o brinquedo da moda e tudo mais. E o vendedor, felizmente, ofereceu para ela um Phantom System. Falou assim: olha, leve esse daqui que não tem erro, não. E não Olha só. teve, né? Eu, na época, não tinha contato absurdo. Eu era muito novo, 4 anos, né? Eu, no 3 para 4 anos, eu não tinha contato nenhum com videogame. Eu lembro de ter visto um Atari na casa de um primo,
Tava jogando o Enduro, eu lembro que era o Enduro, que eu lembro que hoje em dia eu sei que é o Enduro, né? A imagem que vem na minha cabeça era de uma televisão de tubo e um joguinho de corrida do Atari. Então, para mim, só pode ser o Enduro, né? Mas não cheguei a jogar, não lembro de absolutamente nada. E minha mãe chegou em casa, isso deve ter sido em janeiro, fevereiro, mais ou menos, de 1990, e me presenteou com esse Phantom System junto com os Super Irmãos, né? Que é a versão da Gradiente do Super Mario Bros. Aí foi alegria pro resto da minha vida. Olha só. Então quer dizer que até o seu pai, de alguma forma, teve relação com a sua vida gamer. Olha que Com certeza, interessante. com certeza. Mesmo não tendo feito parte presencial da infância, né? Mas toda vez que eu conto a história do meu início no videogame, eu lembro dessa parte, lembro dele. E eu acho uma outra coisa bem interessante, você era muito novo para jogar o Super Irmãos, né? Que para quem não sabe é a versão brasileira do Super Mario Bros. Na verdade é o mesmo jogo, mas com o label aí na época que a gente tinha os clones acontecendo no Brasil. E é um jogo difícil, né? Se você hoje dá para uma criança jogar o Super Mario Bros, provavelmente ela não fica muito tempo, porque ela tem outras opções que são muito mais fáceis, né, de jogar. Acho que isso forma um pouco, né, o caráter do gamer, não? Com certeza absoluta. E isso tem um fato interessante, porque além de eu ser muito novo, eu não tinha padrão absolutamente nenhum para saber o que era jogo fácil ou difícil. Eu tenho, né, primos mais velhos que me ajudavam, minha irmã mais velha também me ajudou um pouco, mas isso gera um fato engraçado. Quem conhece o Mario Bros sabe que ele é feito por mundos, e no final de cada mundo tem um castelo. Obviamente que o primeiro mundo é o mais fácil de completar. Então, era plenamente possível uma criança de 4 anos conseguir, né, aos trancos e barrancos, conseguir alguma hora passar isso. Eu lembro que eu consegui um pouco mais velho, eu devia ter uns 5 anos. Mas para mim o jogo acabava ali, zerei, fechei, derrotei o Copa e acabou. E só depois de mais velho que eu fui ver, eu falei, não, tem muito mais coisa, tem muito mais jogo lá na frente. Mais na frente. Muito bom. Você lembra o segundo jogo que veio depois desse, Rambo? Olha, é difícil falar, mas eu lembro de muitos jogos do Nintendinho que fizeram minha infância. Eu tinha o Dick Trace, Dick que era Trace, um jogo clássico. difícil. Cara, naquela época, para uma criança, né, eu tive o Phantom System dos 4 aos 8 anos. Então, fiquei com 4 anos com o Phantom System. Eu não sabia nem ler, mal sabia falar, quanto mais inglês. Então, Imagina. assim, o Dick Trace era um jogo que eu botava aleatoriamente lá e ficava brincando sem nem ter ideia do que estava se passando, mas achava o máximo. Outro que eu tive que também foi nessa mesma pegada foi o Ghostbusters, né, o Caça-Fantasmas, que eu jogava também sem entender absolutamente nada, e outros jogos que eu lembro que eu me divertia muito, e esse sim consegui entender, que, por exemplo, foi o Ionoid. Eu adorava aquele jogo do Ionoid, cara. Ionoid, clássico, clássico. Adorava, e eu cismava que era um jogo do Chapolin, porque ele parecia o Chapolin Colorado, coisa de criança, assim. Aí veio o Mario 2, o Mario 3, para mim, que foi, assim, um divisor d'águas no videogame. Eu sou apaixonado com esse jogo até hoje, porque a diferença gráfica dele, o Mario 3 eu não tive, mas era aquele jogo que sempre que eu podia, eu alugava. Eu tinha oportunidade, eu alugava esse jogo. Mario 3 é o meu jogo da vida, de todos os tempos. Se eu tivesse que colocar É, um jogo, é esse. eu não vou falar nisso, não, porque é um pouco complicado você escolher assim de supetão. Mas eu diria que está entre os top 10 aí, com certeza. Com certeza, né? Com certeza Então, absoluta. o primeiro videogame vem de Nintendinho. Nessa época, ainda com muita essa pegada do Phantom System e tudo mais. Como é que evoluiu isso aí? Você tinha 4, e aí? Pois aí foi o que eu falei, né? Tem sempre aquele primo mais velho que ganha um videogame da nova geração primeiro e você fica doido. Isso aí. E aí eu tive um primo que ele teve um Super Nintendo em 93 e ele tinha o F-Zero. Cara, eu lembro quando eu vi o F-Zero, eu fiquei assim, absurdado com aquela imagem, a tela girava junto com o carro, era um excesso de brilho e cores. Eu falei, nossa, eu preciso ter um negócio desse, eu preciso ter um jogo desse, mas muito caro, né? E aí, insistindo com minha mãe, porque para uma criança em 1993
conseguir convencer a mãe de que um videogame de 16 bits é melhor do que um de 8 bits é um pouco complicado, porque era sempre, mas você já tem um videogame, para que você quer outro? Não, mas esse é 16 bits. Não, você já tem o seu, que bits, o que, menino? Que não sei o que. E aí acabou que ela me deu um em 94, no meu aniversário, um Super Nintendo, e eu comprei aqui no centro da minha cidade, eu sou de Belo Horizonte. Tá. E aí, antigamente, na época, quando a gente comprava videogame em loja, assim, principalmente Super Nintendo, ele vinha com o Super Mario World, né, junto. Mas como eu comprei no centro, provavelmente importado diretamente do Paraguai, Exatamente. o vendedor abriu o console e deixou eu escolher o jogo que eu quisesse, né? Não necessariamente o Mario Bros. E eu, como sou muito gente boa, pensando na minha irmã, que minha irmã não era tão fascinada como videogame igual a mim, mas eu escolhi um jogo que pudesse agradá-la, assim, pra gente poder jogar junto. Eu levei o Aladdin. Olha que Que legal. depois de mais velho, eu escolhi o Aladdin pra gente jogar, que depois de mais velho veio a ser uma sina na minha vida, né, de tentar platinar esse jogo aí, com as 70 rubis, mas foi Aliás, o um primeiro parênteses jogo. aí, porque quem não viu esse sexta-feira do Rambo, é um episódio, eu não sei se você já colocou no YouTube, eu vi na época no Instagram, Eu coloquei no IGTV. no No IGTV. IGTV eu coloquei lá em 3 partes, foram 3 finais de semana tentando platinar esse jogo Não, aí. é engraçadíssimo, porque é muito difícil. É É. difícil, mas deu certo, no final deu certo. Mas foi o primeiro jogo que eu tive do Super Nintendo, em 94, foi o Aladdin. E aí começa Jogo essa muito paixão importante. pelo Super Nintendo, né? O Super Nintendo, para mim, é o melhor videogame da história. Acho difícil superar. Tem muito jogo bom, a biblioteca dele maravilhosa. São jogos simples, são jogos bonitos, com gráficos, som. Assim, sou apaixonado com esse console. E o Phantom System ficou de lado nessa época, então. O Phantom System eu tive que vender. Né? Ah, Era uma época da vida que, aliás, durou isso até eu conseguir começar a trabalhar, né? isso. Para comprar um videogame, minha mãe não tinha condição, eu tinha que vender o anterior para conseguir comprar um novo, né? Então vendi o Phantom System, eu era muito novo, depois eu senti falta dele, mas já era bem mais novinho assim. O Super Nintendo, quando eu precisei vender, foi o que mais me doeu. Foi o que mais me Você doeu. gostava muito, né? Arrependi, logo depois eu arrependi, É. cara. Eu vendi para comprar o Nintendo 64, isso foi já em 98, né? E por mais que você fique absurdado com aquela imagem 3D, meu Deus, o primeiro jogo que eu peguei no Nintendo 64 foi Star Fox. Tá. E logo em seguida o 007. Então, assim, comecei bem pra caramba. Sim. Ficava horas jogando aqueles jogos em 3D e a câmera girava, e eu ficava, gente, que coisa impressionante. Mas aí eu comecei a sentir falta do 2D. Comecei a sentir falta do 2D e começou a bater aquele arrependimento, né? E aí, só um adendo aqui, uma coisa interessante, que a gente vai chegar nessa parte cronológica, mas uma das maiores alegrias como colecionador foi que eu consegui recuperar exatamente esse Super Nintendo que eu tinha vendido. O mesmo. O mesmo. Isso é difícil. Eu encontrei com a pessoa anos e anos depois e perguntei, falei, como é que tá aquele Super Nintendo que eu te vendi lá em 98? E ela respondeu, tá guardado no armário. Só não tem os cabos e eu lembro que eu vendi para ela com uns 25 cartuchos, mais ou menos. A maioria paralelo, né? E eu acho que todos eram paralelos. Mas ela falou assim: ó, tem só alguns cartuchos, não tem um controle. Tem um controle e não tem os cabos. Aí eu falei: eu compro. E Aí tinha o peguei de Aladdin ou não? volta. Não, o Aladdin não tinha. O Ah, Aladdin que tive que pena. comprar depois. Tinha, não. Tá, mas você conseguiu ele de volta funcionando? Funcionando perfeitamente, cara. Olha só. Não estraga, né? Não estraga. O cara para conseguir estragar um videogame da década de 90, ele tem que fazer muita loucura. É, o que estraga o videogame, é o que faz ele parar de funcionar, na verdade, é o pó. Então, se você limpa ele, até tem muita placa-mãe que é recuperada simplesmente por ter. Sim. Se ela não foi, né? Se ela não enferrujou e tudo mais, ela tá só suja. Se você conseguir tirar o pó dela ali, claro, sem usar nenhum produto que possa interferir no mecanismo, ele volta a funcionar numa boa.
Bem tranquilo. Bem tranquilo, exatamente. Não estraga, não. Controle, não sei, cai no chão, pisa, puxa o cabo do videogame cai junto. Não estraga, cara. Não estraga. Impressionante. 64 eu também. Os meus jogos foram Mario, Star Fox e 007. E depois o Mario Kart. E aí Mario Kart entrou e não precisava mais de nenhum outro jogo, porque era o que eu mais jogava no 64. 64 não dava para ter uma coleção muito grande, não, né? Não era. Era um videogame extremamente caro, era muito caro, né? Ele é caro até hoje. Isso. Eu cheguei a ter 11 jogos do Nintendo 64, mas porque alguns deles eu comprava jogos que não eram tão famosos na época, então porque eram muito mais baratos. Então, se na média, assim, um jogo de Nintendo 64 custaria, na época, uns 100 a 200 reais, era mais ou menos esse o preço, na época, isso lá nos anos 2000, 99 e tal. Esses jogos, igual, por exemplo, eu peguei um NBA, como é que ele chamava o jogo? Era um jogo de basquete, do Kobe Bryant, em NBA, paguei na época 50 reais, era muito mais barato. Então eu tinha uns jogos meio esquisitos, assim, que ninguém dava muita bola. Eu passava, eu sempre fiz isso, cara, até hoje eu faço isso. Eu não compro jogo em lançamento, mas eu tô sempre peneirando. Então eu vou ao shopping, eu começo a olhar em lojas que vendem jogos, e aí vou na seção de jogos antigos, né? Jogo com 3, 4 anos de lançamento, aí sempre pego o jogo em promoção. O jogo do PlayStation 4 eu costumo comprar quando tá 50 reais, 60 reais. Vou fazendo isso. Eu não faço questão de comprar lançamento, né? Para eu comprar um lançamento, tem que ser um jogo que eu queira muito, assim. Um Zelda da vida, um Mario da vida. Fora isso, sem pressa. Eu tava falando isso com a minha esposa hoje, sobre o PlayStation 5. Como ele ainda tá sold out, né? Você não acha em lugar nenhum. E você talvez nem precise tê-lo até hoje, porque não tem nada que o PlayStation 4 não esteja entregando. E o preço absurdo, né? O preço... Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, porque isso, salvo engano, vem desde o PlayStation 4, dessa época, né? Do 360 e o Xbox One. A diferença de uma geração para outra, ela custa fazer diferença. Eu lembro a primeira vez que eu joguei um Play 4, eu joguei algum FIFA da vida que estava disponível nessas lojas assim. Tava ligado lá, falei, deixa eu experimentar. Eu falei, mas não mudou nada. Eu lembro que eu achei a grama com uma textura mais bem feita assim, mas no geral não mudou nada. Agora, na nossa época da quinta geração, sexta geração de videogame, do Nintendinho pro Super Nintendo, a diferença brutal. Era brutal. Do Super Nintendo pro Nintendo 64 nem se fala, né? Então, assim, o pulo de tecnologia na época era muito maior do que hoje. Eu acredito que o PlayStation 5 ele vai ser infinitamente superior ao PlayStation 4, mas ainda vai demorar uns 2, 3 anos, por aí. Eu também acho. Até você tem uma diferença realmente de... Que vale a pena, né? Que vale a pena, exatamente. Bom, vamos voltar lá. Você tá no 64 arrependido e acabou... você foi recomprar o Super Nintendo já mais tarde, né? Bem mais tarde. Já estava trabalhando, já estava lá com meus 20 e poucos anos já. Teve algum pulo do 64 pro GameCube ou pro Dreamcast, alguma coisa? Então, exatamente. O do Nintendo 64 foi bem legal, porque surgiu um amigo meu com o Dreamcast. E o Dreamcast, cara, eu nunca tinha tido um contato com o videogame da Sega, assim, só meus primos que tinham o Master System, mas nenhum amigo meu teve o Mega Drive, não tive contato com o Mega Drive na infância. Sega Saturn, então, nem se fala, Sega CD, não tive nada disso. Jogava muito em locador o Mega Drive, fora isso, nada. Tá. Mas surgiu um amigo meu com o Dreamcast, o irmão dele foi nos Estados Unidos e trouxe para ele. E aí eu joguei o Sonic CD, o Sonic Adventures e o Crazy Taxi. Cara, aquilo ali, depois que eu joguei, eu infernizei minha mãe para conseguir um Dreamcast. Infernizei minha mãe, mas infernizei num tanto. Que aí ela comprou também, isso foi nos anos 2000 já. Eu tinha 2 anos de Nintendo 64, e aí foi a primeira vez na minha vida que eu tive 2 videogames. Eu tive o Nintendo 64 e o Dreamcast ao mesmo tempo, mas não durou muito, né? Primeira vez que minha mãe precisou de uma grana assim, ela já falou, ó, escolhe um aí para vender. E aí você falar isso para uma criança que adora videogame, eu tinha na época, eu devia ter uns 13, 12 anos, assim, já entendia, já compreendia a situação, entendia que era necessário.
Mas acabei escolhendo o Nintendo 64, cara, um dos maiores arrependimentos da minha vida também. Um dos Ah, maiores, aí fiquei com o Dreamcast. Arrependi demais. mais do que se você Arrependi tivesse demais. vendido o Dreamcast, você acha? Eu acho que sim, apesar de eu ser apaixonado com o Dreamcast, apesar de eu gostar muito dele, a Nintendo sempre fez parte da minha criação como gamer, né? Então eu tô acostumado com Mario, Zelda, e eu sentia falta. Eu lembro que na época que eu vendi o Nintendo 64, eu tinha acabado de ganhar há poucos meses um Majora's Mask, o Sim. Zelda, né? O Majora's Mask. E aí minha mãe avisou que eu ia precisar vender. Eu até vou falar isso bem próximo, se eu vou falar disso no episódio do canal do YouTube, que eu acho uma história interessante. E eu tinha comprado o Majora's Mask e estava começando a jogar, e minha mãe avisou, vamos precisar vender. Tá. Aí eu falei, quando, mãe? Ela, semana que vem. Aí eu falei, vou ter que virar a madrugada fora, eu preciso zerar esse jogo, né? E aí é um jogo que marcou muito a minha infância também por causa disso, a minha pré-adolescência, né, que foi o Majora's Mask, porque eu virei dias para zerar. Obviamente não consegui platinar o jogo, não consegui fazer tudo que o jogo tinha para eu poder fazer, e Claro, tive claro. que vender dessa forma. E, cara, vendi tudo bonitinho, na caixa, com a fita e tudo mais, mas com um detalhe interessante: os manuais dos jogos eu fiquei para mim. Eu guardei os manuais dos jogos. Boa, boa. Então eu tenho eles hoje, até hoje aqui guardados. Eu falei assim, não, eu vou guardar para eu relembrar dos jogos. Na época a internet estava engatinhando, né? Estava começando, não era tão fácil ter acesso. Hoje em dia qualquer YouTube você digita lá o jogo que você lembra, o emulador, né? Na época não tinha nada disso. Então eu falei assim, eu vou guardar os manuais e tenho eles até hoje, cara. Tenho eles até hoje. Isso foi triste para minha mãe também. Minha mãe ficou sentida com isso, né? Porque você tirar um brinquedo de uma criança para poder vender, porque precisava, mas a gente foi sempre muito bem resolvido quanto a esse assunto. E Que aí, bom. tanto é que depois que eu comecei a realmente colecionar e a investir nisso, a minha mãe né, coisa de mãe, né? Mas ela tinha essa obrigação dentro dela moral de me devolver isso, Olha entendeu? E eu só. falava, mãe, deixa de ser besta, eu tô comprando. E aí eu costumo brincar que a maior patrocinadora do ramo dos jogos É é minha mesmo? mãe. Ela fez questão, cara, e recentemente, deve ter mais ou menos uns 2 meses, eu consegui comprar de volta esses 11 jogos que eu tive que vender do Nintendo 64. Olha Consegui só. pegar o último e liguei para minha mãe ficou toda satisfeita, olha que legal, que bacana. E aí foi bem legal, cara, foi bem legal assim, é uma história muito, muito bacana, porque eu acho que ela representa o que nós colecionadores, a gente sempre bate na tecla, porque todo mundo que vê de fora, vira e fala, eu sou doido para ter uma coleção assim, mas eu não vou conseguir ter. Mas é paciência, cara. Nenhuma coleção começa grande. Eu vivo falando isso. Tem que ter paciência, tem que esperar. Olha aí, eu vendi o Nintendo 64 com os 11 jogos no ano 2000. Eu consegui de volta 21 anos depois, 20 anos depois. Então, assim, eu demorei 20 anos para pegar de volta. Poderia ter comprado antes? Poderia, mas aí o tanto de dinheiro que eu ia ter que desembolsar, Com certeza. ou ia comprar uma porcaria, porque o jogo não ia estar numa condição tão boa, ia estar mais barato. Então, eu acho essa história bem legal por conta disso. E minha mãe também, em razão disso, foi igual eu falei, que ela se tornou a maior patrocinadora do ramo dos jogos que existe. Assim, ela vive me dando ajuda, aniversário. Ah, toma aí, toma um jogo, escolhe um jogo aí para você. Olha Acho que bem legal. A bonitinho. gente, a gente ia ao shopping, às vezes almoçar, jantar, alguma coisa assim, passava assim, esses jogos em promoção que eu falava, né, do PlayStation 4, de 50 e poucos reais. Ela, escolhe um aí para você que eu vou levar. E presente a gente não nega, né? A gente recebe e agradece. Ainda mais jogos, né? Já tá com os filhos criados, já É. tá deu tudo certo, assim, a situação já melhorou, né? Graças a Deus, assim, então já dá para fazer essas gracinhas que na época a gente não podia fazer. Que legal, Ramo, que legal, que história maravilhosa. E eu acho que muita gente que vai ouvir vai lembrar das próprias histórias e como é que voltou É. a ter aquele console que há muito tempo não tinha. Exatamente, mas, gente, ó, não tô falando isso aqui para vocês irem cobrar da mãe nada, não. Por favor, não vamos fazer isso. Ó, me fez vender aquele videogame lá em 1989, me devolve ele. Não é bem assim, não. Tudo é conversar, tudo é combinado. Parceria, parceria. Bom, ótimo. Nesse momento você tá com um Dreamcast. Só o Dreamcast. Arrependido.
O arrependimento veio depois, mas tá. logo depois, mas eu estava só com o Dreamcast, feliz pelo Dreamcast. Aí eu tive a oportunidade de conhecer várias franquias que eu não tive acesso à infância e Ótimo. adolescência inteira. Por exemplo, o Resident Evil, cara, que é um jogo que todo mundo fala, que todo mundo adorava, e eu não tinha nem ideia de como é que era, só via em fotos. Eu tive um contato rápido com Resident Evil 2 do Nintendo 64, mas não tive aquele papo que a gente teve, né? Porque era caro para ter e era um jogo que não valeria a pena alugar, porque você não consegue terminar ele em 2 dias. Né? Então eu sempre dava preferência para outros jogos. Então não conhecia Resident Evil, fui conhecendo graças ao Dreamcast, né, o Code Verônica. Tony Hawk foi outra franquia que eu conheci por causa do Dreamcast, então foi um videogame que abriu as portas para mim para o outro mundo fora Nintendo. Tinha um Tony Hawk também do Nintendo 64, mas pelo mesmo motivo eu não tive muito acesso. Era difícil, o Nintendo 64 foi um console difícil, cara. Foi Só difícil. quem teve era quem gostava mesmo da Nintendo, quem era fã mesmo da Nintendo, porque você via seu coleguinha lá com o PlayStation 1 com 120 jogos numa case de CD, né? E você lá com seus 3, 4 jogos, mas feliz porque você tinha o Mario Kart, porque você tinha o Star Fox, enfim, né? O E 64 aí, quando fui. ele faz muito parte, só um parênteses, porque eu tava jogando Turok agora que eu fiz até um post sobre o Turok, né? Excelente jogo. Te deixa super Excelente. tonto, mas é muito bom. Exatamente. Você falou isso e eu comecei a jogar e falei, cara, eu acabei de passar por aqui. Eu ficava pensando que eu tava andando em círculos ali, mas como eu gosto do 64, é impressionante. É o videogame Eu que também sou apaixonado com ele também. é. Desculpa te interromper. Você ia Não, falar sobre. eu estava falando, né, da cronologia, né? Isso. E aí eu estava com o meu Dreamcast e aí as coisas começaram a mudar para mim porque eu comecei a trabalhar. Né? Ah, Era estágio e tudo mais. Aliás, nesse tempo eu nem estava começando a trabalhar, não. Eu já estava entrando na faculdade, tá. um ano antes, mais ou menos, eu acho. E aí um primo meu foi para os Estados Unidos e trouxe para mim, eu pedi para ele trouxe para mim um GameCube. Ah, Então, veio dos Estados Unidos. mais uma vez, optando pela Nintendo, por amor aos exclusivos, mas sempre com aquela inveja branca do coleguinha que tinha um PlayStation 2 e comprava 3 jogos por R$ 10 e tinha aquela penca de jogo. O PlayStation 2 eu tenho que assumir. O PlayStation 2 foi muito revolucionário, né? Eu acho que depois do Super Nintendo, eu acho que a gente pode, pelo menos particularmente falando, podemos considerar ele o melhor console de todos os tempos, assim, em segundo lugar. Né? Ele foi muito superior ao GameCube, muito superior, tanto de aquele mini DVD, para quem não sabe, o GameCube, né, a mídia dele é um mini DVD, como se fosse um discozinho pequeno. Isso. Cabia, acho que salvo engano, 1.7 ou 1.4 gigas. Enquanto o PlayStation 2 estava lá em DVD, com 4.7, 4.6, sei lá, gigas. Então, além do espaço de armazenamento ser muito maior, o PlayStation tocava DVD. E na época era difícil demais ter um aparelho que tocava DVD. Era caro, não era todo mundo que tinha, não. Né? Exatamente. Então, eu fiquei lá com o meu GameCube feliz, né, por causa dos jogos exclusivos, mas sem o tocador de DVD e sem aquele tanto de jogo que o PlayStation tinha. O GameCube ele chegava a ser aqui a pirataria reinava aqui no Brasil. Né? Com certeza. Todo mundo tinha, pirateava e comprava nas barraquinhas e tudo mais. O GameCube ele chegou a ser destravado, mas os jogos, justamente por ser essa mídia diferenciada, ainda assim era caro. Lá em 2003, 2004, uma mídia paralela de GameCube saía por 25, 30 reais. Enquanto que do PlayStation 2 eram 3 por 10. 3 por 10. Então, assim, ainda assim o paralelo era caro. A Nintendo, caro. Tudo paralelo, mesmo original e paralelo é caro. Os jogos de 64 eram quase o preço do original. Super Nintendo era caro também, os paralelos. Então, assim, mas deu para aproveitar bem. Deu para eu aproveitar bem o GameCube. E aí foi a partir dessa geração, porque a partir do Dreamcast, na verdade, uma coisa mudou muito na minha vida em termos de colecionar, porque esses jogos começaram, principalmente os destravados, né? O pessoal começou a lançar emuladores para esses consoles. Então eu tinha um emulador de Super Nintendo para o Dreamcast. Então aquilo serviu para reativar uma paixão antiga que eu tinha, né? De videogame e relembrar. Eu jogava, acho que se bobear foi o jogo que eu mais joguei, cara.
Foi um emulador de Dreamcast, né? Era uma Foi um mídia emulador de... em CD. Uma mídia em CD Era uma do mídia em Dreamcast. CD, Tá. você ligava lá, ele vinha com 200 jogos. Olha Tipo só. assim, dos 200 jogos, 130 não funcionavam. Claro, claro, sempre. mas, É. mas os principais funcionavam. Então, assim, aí começou a era do emulador e tal, e comecei, né, o acesso a computador e internet estava melhorando no Brasil, né, a gente já está em 2002, 2003 mais ou menos, comecei a baixar emulador em computador para jogar os do Nintendo 64, que não existia emulador para eles, e aí começou a reativar essa minha vontade. Vontade, tá. Tá. Eu lembro disso. Há pouco, mas eu lembro bastante da parte de emulação e começar a jogar um emulador no computador, porque o computador começou a ficar forte no final dos anos 90 ali. No início dos anos Sim. 2000, o computador começou a ficar bem forte. Eu lembro de jogar a FIFA 98 muito no computador e ali já abandonar um pouquinho o videogame e começar a entrar mais no computador naquela época. É porque a diferença de gráfico era impressionante, né? Era. Era impressionante. Hoje em dia, se abrir essa discussão qual tem melhor gráfico, dá até tiro. É, Pessoal que joga PC e PlayStation 5, Xbox, isso. enfim. Mas na época não tinha discussão, não, cara. O computador era infinitamente superior a qualquer videogame que a gente tinha. Então, o FIFA de computador era realmente maravilhoso, cara. Muito, muito bacana. Era sensacional. Então, tá. Aí nessa época você parou de vender, né? Porque você fala do 3 videogames ao mesmo Sim. tempo. Na verdade, não. Eu cometi mais um equívoco que eu arrependi amargamente. É sempre assim, né? Sempre assim, mas não tem jeito. Mas na verdade, essa não foi nem de precisar necessariamente, falar assim, nossa, eu preciso vender um videogame para comprar outro. Mas é porque surgiu o Nintendo Wii, né? Ah, claro. E aí, quando veio o Nintendo Wii, ele tinha retrocompatibilidade com o GameCube. Isso. E aí, que eu, na minha ingenuidade, pensei, falei, para que eu vou ter o GameCube se ele roda os jogos no Nintendo Wii? Vou vender o GameCube, pegar o dinheiro, completar a diferença, pegar o Nintendo Wii e manter os jogos. Isso. Eu fiz isso, mas logo depois eu arrependi, né? Porque você sente falta, cara. Você sente o colecionar é um romantismo, né? De você pegar o Exatamente. aparelho, a caixa e olhar. Não necessariamente porque você precisa jogar. Pô, se eu pudesse, essa coleção inteira minha que eu tenho, eu poderia botar dentro de um CD, dentro de um Pronto. computador. Não precisava Emulador. disso, entendeu? É só quem coleciona mesmo que entende. Então o tempo foi passando, eu falei, pô, que saudade do GameCube, entendeu? Então, eu acho que é por isso que o colecionadores acredito que você seja assim também. Quando a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente não compra qualquer coisa, tipo assim, eu quero ter um GameCube, então eu vou comprar um GameCube laranja. Não, eu vendi o GameCube roxo, eu quero comprar o GameCube roxo, tem que ser o Isso. roxo. Porque foi o que eu tive. Por que eu vou comprar o prata, o preto, o laranja, entendeu? Então, assim, é esse sentimento que é essa coisa que faz o colecionismo ser o que é. É claro que surgiu uma oportunidade, você começa a ir para outro ponto, né? Vou comprar o laranja porque na época de infância eu achava bonito e não tinha condição de ter, entendeu? Mas no geral é isso, é um sentimento que você tem, né? Um vazio de que de alguma forma criou na sua história, assim, e que hoje em dia você tenta preencher, ou matar a saudade, ou complementar, comprando de volta aquilo que você teve que desfazer. Né? Com certeza, com certeza. E tem que ser a mesma cor. Concordo com Tem que você. ser. Senão não adianta, não resolve. Muito bom. Então tá, daí nessa época aí a gente tá com o Nintendo Wii, então, com Nintendo Wii e aquele o Dreamcast. controle super polêmico, Revolucionário. revolucionário e polêmico. Muita gente ama, muita gente odeia. Eu vou confessar que eu odeio jogar Mario Kart de Wii por causa do controle. Aí você perde a função ali que você mais tinha, né? Que é jogar com o controle mais clássico. Existe como jogar só com o controle clássico, se você plugar? Existe, ele permite jogar com o controle do GameCube, inclusive. Ah, então tá. Então eu nunca joguei assim. Tá. Com o controle do GameCube, e se você juntar também os dois controles, né, o Emote e o Nunchuck, dá para jogar de uma maneira, é meio esquisito, É mas esquisito, dá né? para jogar. É. O Nintendo Wii, ele foi muito bom, foi muito revolucionário, ele marcou a época, do meu ponto de vista, né, que a Nintendo virou e falou assim, ó, se eu não mudar o rumo do mercado,
eu vou ter que falir e fechar as portas igual a SEGA. Então Isso. ela partiu para um público mais casual, né, que não tem tanta intimidade com videogame. Então Família, você tem jogos né? como... exatamente. Jogo de diversão mesmo, igual tem o esportes e várias, qualquer pessoa pega e joga e brinca e se diverte, mas ele acabou com uma alegria dos gamers, né, antigo, que é de simplesmente sentar no sofá ou numa cadeira e jogar tranquilo. Era um saco você ter que jogar em pé, balançando os braços. Você não quer fazer atividade física quando você vai jogar videogame. Você quer ficar sentado sem fazer nada, comer um chips, tomar Coca-Cola e jogar videogame e lambuzar o controle inteiro. É isso que você quer fazer. Mas a grande questão do Nintendo Wii é porque ele não teve só jogos assim. Ele teve muitos jogos que que você jogava normal, e muita gente não conhece, né? O que eu senti muita falta e que me causou muita estranheza foi o Zelda, o Skyward Sword. Porque ele não tinha jeito, cara. Você tinha que jogar balançando a mão. Quem joga Zelda sabe que você dá espadada o tempo inteiro. E você ficar dando espadada balançando a mão era assim, insuportável. Dava cãibra, você saia suado. Tinha que alongar para jogar Zelda. E aquela versão meio desenho animado daquele Zelda, né? Eu não consigo entender a Nintendo. Eu já desisti disso já também. Eu não sei se você lembra quando eles lançaram o GameCube. Na E3, eles colocaram um clipe do novo Zelda, que era uma coisa assim, surreal, um gráfico realista, maravilhoso. Você falou, gente, eu preciso desse jogo. E era um vídeo de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos. E lançou, você falou, que isso? Que esse videogame vai ser maravilhoso. E aí o que eles fazem? Lançam o Wind Waker, né? Exatamente. Que é um Zelda com gráfico desenhado. E todo mundo falou assim, pô, cadê aquele gráfico fodástico que vocês colocaram na E3? É um jogo excelente, o gráfico é legal, é diferente, mas eu às vezes sinto falta de uns jogos da Nintendo com a temática mais adulta, assim, sabe? O Zelda, eu sou apaixonado com todos os jogos da franquia Zelda, adoro todos, mas eu penso, não, que legal seria se tivesse, vamos supor, um Zelda para PlayStation 4, né, com uma pegada meio God of War, uma coisa meio assim, uma pegada meio Resident Evil, né, em termos de gráficos realistas e uma história mais densa, ia ser legal. Não que eu não goste como ele é, mas ia ser legal. Eu acho que o último Breath of the Wild veio bem, né? Claro, ele ainda tem a pegada do desenho. Ainda tem. Cara, mas esse daí eu senti menos. O Breath of the Wild, para mim, tá pau a pau com o Ocarina of Time como um dos melhores Zeldas de todos os tempos. Concordo. Porque mesmo o gráfico desenhado, o gráfico é maravilhoso, cara. É muito, é uma arte que eu lembro que eu ficava escalando as montanhas. Ele é o maior, eu não sei se já mudou, mas pelo menos na época que ele foi lançado, era o maior mapa aberto de todos os jogos da história. E eu lembro que eu ficava escalando aquelas montanhas, cara, eu subia, eu ficava olhando para frente, para trás, apreciando a vista. Eu falei, gente, que absurdo isso aqui. Não por ser realista, porque não era realista, você via que era desenho, mas parecia uma pintura, cara, um quadro assim maravilhoso, era muito bonito, um jogo muito bonito mesmo. E essa possibilidade de você ter esse livre-arbítrio de fazer o que você quer, né? No jogo. É mais ou menos, né? Engana trouxa, né? Porque começa o jogo e vai pro castelo final pra você ver quanto tempo você dura. Vai durar 2 minutos. Você não consegue nem chegar. O pior é que tem uns malucos na internet que faz, bicho. Os caras conseguem. Eu falo, que isso? Esse povo não tem o que fazer, não. Que termina rapidinho o jogo, né? O cara começa o jogo, o Link de cueca, mais nada, e o cara vai reto, vai direto no castelo e zero. Esse povo é muito doido, velho. Tem maluco pra tudo, véio. Tem maluco pra tudo. Impressionante. Bom, aí essa época, você pode dizer, da época do Wii, que você começou a virar colecionador? Foi quando você começou a... Foi um pouco antes. Foi um pouco, eu acho que foi lá 2005, 2006, foi quando eu comprei meu Super Nintendo de volta. Tá, entendi. E aí eu consegui comprar meu Super Nintendo de volta. Fui quem conhece Belo Horizonte aqui, tem um shopping que chama Shopping Oi, né? Shopping de Oiapoque, né? Eles pegaram todos os camelôs, vendedores de rua e botaram tudo dentro de um shopping aqui lá no centro da cidade. E aí assim que eu comprei o Super Nintendo, eu fui para lá e fui passando de barraquinho em barra, procurando cabo. Eu tinha zero experiência, não sabia onde procurar as coisas, eu não confiava muito em internet, em comprar internet ainda. Então, no começo foi assim, bem na raça mesmo.
E aí, você tem, não tem? Aí vem aquele vendedor, não, vou arrumar para você, tem um primo meu que tem, vou arrumar, trazer aqui, você compra e tal. E consegui achar uma fonte e alguns jogos. Comprei um Super Mario World e um Star Fox do Super Nintendo. Peguei um campeonato brasileiro também, Nossa. clássico do Super Nintendo também, né? Do Super Nintendo brasileiro, né? E na época eu era zero criterioso. Eu só queria jogar videogame, cara. Eu só queria relembrar. Então, assim, pegava qualquer tipo de cartucho sem label, rasgado. Tava nem aí. Tá Era valendo. feliz do mesmo jeito. Tá valendo. É. Né? Eu não vi aquilo ainda como uma coleção, não me vi ainda como colecionador, né? Mas eu sentia que eu estava só relembrando uma infância, achava legal ter o cartucho, o console e tudo mais, então zero criterioso, zero. Eu fiz uma enquete esses dias lá no perfil e eu falei, ó, quem acha que colecionador tem que ser só com caixa e manual ou pode ser o jogo luz, né? O jogo sem Eu caixa, lembro sem dessa nada. enquete, eu lembro dessa enquete. Ainda tive 5 ou 10% das pessoas falando que não é colecionador quem não tem caixa e... Bobagem. Eu votei exatamente para isso. É. Jogo luso também, cara. O importante é jogar e divertir. Eu, hoje em dia, quem me conhece, quem me segue lá no Instagram, vê que eu tenho preferência por jogos completos, mas foi uma coisa que foi construindo com o tempo. Eu tenho muito jogo luz ainda, eu passei um tempão colecionando só luz, Sim, sim, sim. e aí foi um fato muito específico na minha vida, que eu conheci um outro colecionador aqui da cidade, né? E eu comecei a negociar muito com ele. Ele era colecionador mesmo. Isso foi lá por volta de 2010. Já tinha uns anos que eu estava comprando as coisas de volta. E aí, sempre que pintava uma oportunidade, ele me mandava mensagem, me oferecia, eu ia comprando. E aí, um dia, eu fui fazer uma permuta com ele. Falei assim: olha, eu tenho um. Ele tinha ele me vendeu um Donkey Kong Country na caixa, completo Olha e um lá. Mario Kart completo na caixa. Eu nunca tinha tido, né? Aliás, nem na infância não tive jogo completo, porque eu não tinha dinheiro. E na coleção, então, nem se fala. E ele me ofereceu, cara, e foi aquele papo que nós tivemos agora há pouco, né? Como colecionar o romantismo na hora que você pega aquela caixa. Aí eu lembro que eu virei a caixa no verso, assim, vi as cenas do jogo, e me deu uma sensação de locadora, cara, de Muito bom. loja, É. né? E eu virei, e aí você abre, aí vem aquele berço de papel com o cartucho com aquela dust cover, né, para proteger de poeira. Manual, cara. Quantos anos eu não tinha contato com o manual do Super Nintendo? Perfeito. Sabe? Os desenhos, as puxeiras. Eu falei assim: ah, velho, vou fazer uma gracinha e vou comprar isso aqui. Vou fazer uma gracinha e vou comprar. E acabei comprando esses dois. Foram os primeiros jogos que eu comprei da coleção completo, isso lá em 2010, 2011. Donkey Kong Country e o Mario Kart do Super Nintendo. E aí, negociando com esse cara, eu comprava uns jogos dele de vez em quando, eu falei com ele: olha, eu tenho um Star Fox aqui na minha coleção, que foi esse Star Fox que eu comprei no Shopping Oi, que eu falei que eu era zero criterioso. Sim. E ele estava vendendo um Star Fox completo na caixa. Eu falei assim: olha, eu te dou o meu Star Fox e pago a diferença. Você topa? Ele atrasa aqui para analisar. Eu, todo humildemente, né, todo, né, na minha, levei lá para ele ver o Star Fox, e na hora que ele pegou o cartucho, ele olhou o cartucho e jogou ele na mesa assim, virou e falou assim: esse tipo de produto não entra na minha coleção, não. Desse jeito. Ficou bravo. Falou: que cara atrevido, bicho, que cara atrevido. Mas foi aí, foi conhecendo esse cara e vendo o amor. Ele era muito gente boa, né? Falando assim, ele parece que ele estava menosprezando, mas não foi bem assim, não. Te É um cara ensinou, muito né? gente boa e ele, exatamente, É. ele trouxe uma paixão. Na verdade, ele me despertou uma paixão que eu já tinha, que eu nem sabia que tinha, que era por jogos completos, né? É. Então, assim, ele me fez ter o primeiro contato com os jogos completos. Então, assim, ele foi bem importante na minha vida como colecionador. Os primeiros jogos completos que eu comprei foi tudo na mão dele. Aí depois ele mudou para Nova Zelândia, trabalho, e eu não tive mais contato com ele, não. Que legal. Bom, vamos dar um fast forward aqui, porque a gente tem pouco tempo já no nosso papo aqui para a gente conseguir caber direitinho ali no tempo do Instagram. Por que Rambo dos jogos? O que que é? Você virou colecionador, chegamos nessa parte,
Mas agora você não é só um colecionador, você é o Rambo dos jogos. É o Rambo dos jogos, né? E tem uma comunidade gigante atrás de você. Gigante é por sua conta, mas tá gigante. crescendo. O pessoal gosta muito, muito da resenha, assim. Então, cara, a história do Rambo dos jogos, ela surgiu porque eu comecei a colecionar, minha coleção foi crescendo, e eu senti uma necessidade de compartilhar essa coleção com as pessoas. Eu acho que uma coisa dessa não pode ficar só para você, entendeu? Você tem, a gente tem praticamente um museu dentro de casa. E aí eu começava a compartilhar com os meus amigos temas de coleção, jogos que eu adquiri, chamava eles para jogar os jogos antigos, e os caras estavam nem aí para mim, bicho. Nem queria. Dava briga em grupo de WhatsApp, lá vem aí o Rambo falando, na época nem era Rambo ainda, né? Lá vem ele falar de videogame antigo, lá vem ele mandar foto, e mudava nome de grupo, capa de grupo, aquelas confusão toda. E aí eu pensei, falei, cara, eu preciso arrumar gente que fale a mesma língua que eu preciso arrumar um pessoal que vai conversar comigo, que gosta das mesmas coisas que eu. E aí surgiu a ideia de fazer o Instagram. E como eu não queria incomodar as pessoas que não gostam tanto desse meio, eu desvinculei do meu perfil pessoal e criei um. E aí veio o problema, né? Qual o nome usar? Qual que nome que eu vou usar? Aí eu pensei em várias coisas, assoprador de fitas, umas coisas assim, que eu já vi que já tinha gente parecido e não tinha nem ideia de qual nome escolher. E aí eu estava trocando ideia com um amigo meu de infância, que é um cara que eu adoro trocar umas ideias, de criativas com ele, e ele se dizia bom de copo, o cara bom de golo, então ele se auto-intitulava o Rambo do golo. Eu bebo igual o Rambo, não cai, não tem hora para parar e tal. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, não, cara, eu tô precisando de um nome forte, que pegue no Instagram, que retrate bem, né, qual que é o objetivo, que é relembrar essa época raiz que a gente teve dos anos 90, 80 e até do início dos anos 2000. Mas eu preciso de um nome forte, tipo o apelido que você criou aí, ó, tipo o Rambo do Golo. E no momento que eu falei esse nome, a luz parece que veio uma luzinha, assim, igual aquelas lâmpadas de desenho animado na cabeça. Eu falei assim, o Rambo dos jogos. E eu lembro que ele até virou para mim e falou assim, por que você não coloca o Rambo dos games? Eu falei assim, não, eu acho que não tem uma sonoridade tão bacana como o Rambo dos jogos. E o Rambo é esse cara, né, velho? O Rambo ele é sinônimo de raiz, de bruto e tudo mais. Agora, tem um ponto engraçado também, né? Porque eu coloquei esse nome porque, né, você vai lá na sua autoestima elevada, você fala, não, eu sou o cara dos jogos, eu sou fera, eu tenho a coleção bacana, eu sou o homem. Aí entrei no Instagram, conheci você, conheci o Retro Gamer Brasil, né, o Luiz, que aliás, abraço para ele aí, com certeza ele vai estar ouvindo isso aí. A gente vai estar junto em breve. Junto em breve em outra live aí. Isso. E eu falei, caramba, bicho, eu tô no arrependimento de ter escolhido o nome Rambo. Devia ter escolhido outro nome. E eu tomando um pau do caramba nos jogos 8-bits. Mas eu já zerei. O tal do Battletoads, eu fiz uma enquete lá no Instagram. Quem já zerou esse jogo? Eu nunca cheguei nem perto de zerar Battletoads. É um dos meus jogos prediletos, entendi. Cara, uns 20 e tantos %. Eu falei, não, eu já zerei. Eu falei assim, eu tô com o nome muito errado, velho. Muito errado esse nome. Mas aí ficou. Eu tô até com um dos seguidores meus lá que postou hoje que conseguiu chegar até o final com nenhum continue. Eu vi isso. Vi isso. Eu não lembro quem que é. Mas ele morreu. Também. Ele conseguiu. Eu acho que foi o Anachronic. Acho que foi ele. Não, e eu tô perdido, porque o pessoal do meu Instagram, eu tô fazendo um desafio no YouTube que eu tento zerar um jogo que a galera me indica e divido em episódios e lancei ele no YouTube. Na verdade, eu fiz isso uma vez só, que foi com Blackthorn. Foi bem legal, inclusive. E a galera votou pra eu zerar o Battletoads agora. E agora? Eu até brinquei com ele, falei assim, agora eu tô pedindo. Falei, agora eu tô pedindo. Mas eu botei um limite de tempo, assim. O que eu vou fazer? Eu vou me programar para eu jogar todos os dias por 30 dias, pelo menos 1 hora por dia, ou seja, uma tentativa por dia. Se der os 30 dias eu não conseguir, aí o problema é deles, né, meu? Não, foi mal, entrega o nome do Rambo aí para quem quiser e some, que eu não quero, isso é trabalho demais, cara, aquilo ali é igual um trabalho, tá doido. Tá louco, ele é muito difícil. Eu terminei, mas terminei com continue, aí, tá vendo? Tudo. Mas foi difícil. Com o meu irmão. A gente terminou. Você lembra que ano que foi? Faz pouco tempo, faz uns 5 anos. 4 anos. Então foi recente. Aí a pergunta que não quer calar: faria de novo?
Não, nunca mais joguei. Nem gostei no jogo. Tá pra quê, né? Ah, não dá. A raiva que você ficou no Aladdin é mais ou menos a mesma. Não é não. Não Ah, é não não. era. Não é mesmo. Não é mesmo. Não, Battletoads é de outro mundo. Cara, jogo 8 bits, foi feito para não zerar, os caras são... Mas legal, bom saber. Depois eu vou pegar umas dicas com vocês aí que eu vou precisar. Não, é bem difícil, bem difícil. Bom, e aí a gente já falou quem é o Rambo dos jogos, mas o Rambo tem uma outra façanha dele, que é... e eu já vou chegar no principal que o Rambo trouxe para o mundo dos jogos, que eu acho que é super legal. Ele reviveu uma coisa super legal, já vou entrar nisso. Mas vamos falar um pouquinho da Copa Super Mario Kart, que você faz aí com seus brothers. Eu acho a ideia maravilhosa. A Copa Rambo de Mario Kart, né? Cara, no começo foi difícil, viu? Porque igual eu sempre falei, eu tava falando aqui no início, antes de eu criar o Rambo, eu tinha essa mania de ficar atormentando o pessoal. E aí eu cismei de fazer um campeonato de Mario Kart. E eu falei, eu preciso de 8 pessoas, 2 grupos de 4 pessoas. Como é que funcionaria essa Copa? Todo mundo se enfrenta em todos os jogos da franquia Mario Kart de consoles de mesa, tirando os portáteis. Então começava pelo Nintendo 64, ia para o GameCube, Nintendo Wii, por último Switch, e a grande final, eles iam sendo eliminados por etapas, né? E a grande final era feita no Super Nintendo. Olha só. E aí eu comecei a chamar o pessoal e falei, que Mario Kart, que eu vou reunir para jogar um jogo de 1900 bolinha, para com isso. Vai ser legal, só tô com as ideias legais aqui, cara. Eu custei para arrumar 8 pessoas, de muita insistência. Ainda fiz uma gracinha, comprei um mini troféu. Na hora que a gente começou a jogar, mas deu até briga. Voltaram no tempo. Né? Eu falei, nossa, bicho, a galera. E as pessoas que eu chamei eram pessoas que não gostavam tanto de videogame, né? Só que eles adoraram, falaram, nossa, que coisa divertida. E a gente ia somando os pontos, e aí a galera brigando, né? Porque como é que eu fazia? Vitória vale 3 pontos, segundo lugar 2 pontos, terceiro 1 e o quarto 0. Então era muito disputado. Por mais que o cara chegasse muito em primeiro, o segundo estava ali na cola dele, então era muito disputado. E quantas corridas por sistema? 4 por sistema. 4 aleatório? Um campeonato. Ou sempre a mesma? Os jogos que permitiam, igual, por exemplo, no GameCube já é possível selecionar aleatório, né? Isso. O próprio console seleciona. No 64 não é possível. É verdade. Então era na velha e boa dedanha. Entendi. Boa dedanha, mas tudo aleatório. No Super Nintendo também era aleatório. E aí eu fiz essa... E eu comprei um troféuzinho, igual eu falei, né? Acabei sendo campeão. Foi óbvio que ninguém tava nem aí. Fiquei com o troféu para mim. E a galera começou a brigar. Falou assim, aí o troféu de segundo lugar e de terceiro lugar. Eu falei, vocês nem queriam vir, agora estão pedindo troféu. E aí na segunda edição, cara, já bombou, já vieram 16 pessoas. Nossa, dobrou. Aí dobrou, e na terceira edição, acho que foram 24 ou 26. Chegou num ponto, cara, e eu fazia, né? Porque por causa da pandemia eu parei. Você parou, né? Eu fazia ela de 6 em 6 meses. A gente brincava de clausura, abertura e clausura, né? Igual futebol. E assim, minha casa parava, colocava 40 pessoas dentro de um apartamento. Nossa Senhora. Eu fazia 3 estações de jogos, botava uma televisão na sala de televisão, né? Outra na sala de jantar e outra na minha sala de jogos, obviamente. Sim. E 3 grupos jogando ao mesmo tempo. Avisava os vizinhos. Vai ter confusão aí, o pessoal vai gritar porque vai ter Copa Mario Kart. E aí, cara, começava às 2, 3 horas da tarde até 1, 2 horas da manhã. Nossa. E aí o pessoal começou a brincar de interminável Copa Mario Kart, incansável Copa Mario Kart. E aí, essa última edição que teve, eu acabei perdendo. Eu fui campeão da primeira, segunda e da terceira. Na quarta edição eu perdi. E aí na quarta edição... Perdi, fiquei em segundo. E foi uma gritaria, edição, né? Cara, o pessoal... Foi demais. Tem no pessoal levantando, quase virando o meu apartamento aqui de perna para o ar. O pessoal ficou louco. E assim, o quarto campeonato já tinha prêmio para primeiro, segundo, terceiro lugar e o prêmio para o corredor de destaque. Que a gente fez, assim, para quem? Aquele cara que no primeiro campeonato foi ruim e melhorou e chegou na final, assim. Então, assim, foi bem legal. E depois que eu comecei a divulgar isso no Instagram, ficou todo mundo, me chama, pelo amor de Deus, me convida para o próximo. Gente de outros estados, pessoal do Nordeste, me fala quanto que eu compro uma passagem, vou aí para Belo Horizonte para participar, que eu faço questão. Eu falei assim, vou ter que fazer
um evento gigantesco, mas é um evento muito de amigos, entendeu? A gente divide os custos de comida, bebida e dos troféus e faz uma coisa entre amigos, mas quem sabe aí no futuro, com a ajuda do NT Games aí, a gente não bola um evento maior aí. Ah, tá com cara de um evento grande, dá para fazer uma coisa legal aí. Dá demais, cara, dá para organizar sim. As regras do Rambo já estão cheio de regra legal, cara. Tem regra até caso o console desligue no meio da corrida, se alguém puxar o controle. Tem regra para tudo, cara. Tá tudo anotado, porque os problemas vão surgindo. Né? Exatamente. Elas vão surgindo conforme as corridas vão acontecendo. E pra quem não sabe, a final é no Super Nintendo, porque só dá pra jogar de 2 jogadores, né? Exato, só dá pra jogar de 2 jogadores. E aí isso mudou um pouco também, porque as primeiras edições foram assim, só que o pessoal começou a reclamar. Sempre tem alguém que... No começo ninguém queria jogar, aí depois todo mundo começa a reclamar. O cara vira e fala assim, mas eu sou bom no Super Nintendo, eu sou ruim no Nintendo 64. Aí eu só vou jogar o Super Nintendo se eu chegar na final, eu nunca vou chegar na final porque eu sou ruim nos outros. E no Super Nintendo eu sou muito bom. E aí, como eu sou o Rambo da democracia, eu falei assim, não, beleza. Aí eu peguei e coloquei o Super Nintendo na fase de grupos. Aí como? Todo mundo se enfrenta de 2 em 2, entendeu? Entendi. Mas por isso que demora mais ainda. Demora mais ainda. Aí o pessoal que é ruim no Super Nintendo começou a reclamar também. Aí eu falei assim, não tem como agradar todo mundo, não, vai todo mundo tomar banho, e a regra aí eu deixei de ser o Rambo da democracia, veio o Rambo ditador, eles me chamavam de o Rambo da marmelada, o Rambo de... Aí eu falei, fica mudando as regras, eu falei, agora é assim, pronto, acabou. Ninguém reclama mais não. Não era mais o Rambo, virou o Coronel Trautmann, né? Cara, foi tão cansativo, isso é verdade, essa história é verídica, foi tão cansativo que eu peguei, o que eu faço? Eu sempre crio um grupo de elite da Copa Mario Kart, que eram os meus amigos que classificaram para a final. Eu designei um para o setor de reclamações. A gente bolou as regras juntos para a edição do mês. Eu falei, cara, qualquer reclamação o pessoal vai falar com você. Que o amigo meu, Massara, até mandar um abraço para ele. Falei, Massara, reclamações com Massara, resolve com Massara. Eu não tenho nada a ver com isso. Boa. É doido, velho. O trem começou com ninguém querendo julgar e depois estava tendo briga pra caramba. Tá doido. Mas é legal, é divertido, é bem bom. Organizei já muitas Copas de FIFA e foi a mesma coisa. Tá doido. Eu só jogo no Play 4, eu só jogo no Xbox e sempre a mesma história. Eu tô pensando em fazer um campeonato assim de futebol também, mas um jogo aleatório de futebol por plataforma. Mas eu tô me preparando psicologicamente para isso, espera tranquilizar tudo aí. Você tem tempo ainda para se programar. Demais. Bom, para a gente finalizar, vamos falar do projeto do Sexta-feira é Dia de Jogos, porque acho que essa ideia, todo mundo que alugou fita na vida lembra que se você alugasse na sexta-feira, você podia alugar 2 jogos só devolver na segunda-feira. Era uma maravilha. Era perfeito, porque você pagava uma diária só de cada fita, né? E aí você trouxe essa ideia de volta no seu canal, quer dizer, começou no Instagram e depois no canal, mostrando que você tinha alugado uma fita. Até o meu irmão, ele chegou a falar comigo e falou, mas o Rambo aluga a fita mesmo? Eu falei, não, ele pega lá da coleção dele. Já recebi mensagem, cara, no Instagram, falou, Rambo, quanto que é o aluguel da fita? Eu falei, não, amigão, eu não alugo não, é da minha coleção. Eu achei que você alugava de verdade. Eu não alugo não. Muito engraçado, cara, muito bom. Então, eu sempre tive essa coisa com locadora, né, então, pelo motivo que eu disse aqui, porque era difícil ter acesso aos jogos na época. Difícil. E não sei se existiram locadoras em outros países, aí nos Estados Unidos, não sei se existiu, mas no Brasil foi a forma que a gente teve de conhecer tanto outros consoles, igual eu disse, eu cheguei a alugar na locadora um Mega Drive para conhecer, e outros jogos, né? Então, assim, era a forma que a gente tinha de conhecer outros jogos. Sim. E aí, cara, era aquela correria, porque era muito tempo, né? Sexta, sábado e domingo, e às vezes até na segunda de manhã eu estudava à tarde. Isso. Você tinha que correr e desviar dos eventos sociais para tentar zerar o jogo. Não ia em festa, em lugar, não era enfurnado. E além disso, tinha convencer os pais a passar a madrugada inteira jogando. Exatamente. O que não era nada fácil. Então, assim, marcou muito, cara. Todo mundo que jogou videogame na década de 90 e até no início dos anos 2000 foi marcado pelas locadoras. Seja indo para jogar na locadora ou alugando para jogar em casa. E aí eu pensando nisso, assim, naturalmente surgiu esse quadro no Instagram. Eu falei, vou postar um jogo toda sexta-feira, um jogo qualquer, vou fazer um review
e vou comentando com o pessoal da resenha dele no final de semana. E começou de uma maneira assim, muito tosca, né? Muito simples. Era a foto do jogo, não mostrava nenhum gameplay. E ia comentando. Só que foi crescendo, foi caindo no gosto do pessoal. O pessoal gostava muito dos reviews, né? Porque não era, nunca foi meu estilo de ser um review muito técnico, uma coisa muito. Ah, o jogo lançado em 1900 e tanto pela produtora tal. Não, não é meu estilo. Eu transmitia a sensação que eu tinha de jogar o jogo. E o pessoal foi gostando muito, foi rendendo e o quadro foi evoluindo. Aí eu comecei a compartilhar um pouco do gameplay, filmava um pouquinho de celular mesmo na televisão. E aí, com o passar do tempo, eu fui colocando minha voz e comentando o que estava acontecendo, e o pessoal foi se divertindo, porque era uma reação muito natural, né? Era coisa de momento, não era nada interpretado, não tinha roteiro nem nada. Eu simplesmente ligava o celular lá e ele, julgando, pegava os melhores momentos que eu achava e lançava no Instagram. E aí, quando surgiu, chegou um ponto que o pessoal começou a pedir: nossa, leva esse quadro para o YouTube, no YouTube vai ser bom, vai ser legal e tal. E eu falei assim: acho que tá na hora mesmo, acho que o YouTube vai me dar mais ferramentas para eu fazer um esquema melhor. E aí eu levei ele pro YouTube. Continuo fazendo ele no Instagram, né? Ainda dou uma prévia no Instagram do que acontece, mas o episódio completo, né? Porque o sexta-feira ele é o quê? Sou eu tentando, jogando o jogo durante aquele final de semana específico. Isso aí. Né? Então, o final de semana é aquele jogo. E aí eu consegui levar isso pro YouTube, né? Em episódios que com muita dificuldade eu estou tentando fazer com 20 minutos, 15 minutos, porque é bem complicado, mas como ele é editado, né, ele corre de uma maneira muito tranquila de ver, ele não é muito aqueles gameplay pesado que o pessoal põe de 3 horas e meia, que é legal também, mas o objetivo é outro. O meu objetivo não é mostrar como se passa de fase, como que é o jogo, nem nada não. Meu objetivo é tentar transmitir aquela sensação que a gente tinha na década de 90. Peguei esse jogo na locadora na sexta, e agora? Então tem aquela situação que o jogo é horrível e você fica preso com ele até segunda, tem que o jogo é muito rápido e você zera ele numa sentada e acabou o seu final de semana, tem que o jogo é muito bom e você não quer devolver de jeito nenhum, você quer continuar com ele. Então, assim, é uma experiência muito legal, é o que eu costumo dizer muito da gente não deixar a jogatina morrer, né? Não deixar esse mundo nosso morrer, porque a gente sempre mantém isso ativo e é muito legal. Não, é muito maravilhoso e muito engraçado. Para quem não viu, recomendo muito, porque dá para dar muita risada ali com o Rambo tentando resolver algumas. Todo mundo adora um raid, né? Todo mundo Isso. adora alguém passando raiva e sofrendo. E aí Verdade. entra naquele papo que a gente estava falando, né? Que videogame antigo não estraga, porque o tanto de controle meu que já caiu no chão nessas gravações de raiva, que não quebra, não acontece nada, eu falo, que isso? Com certeza, o material era bem melhor na época, né? Então vamos lá, Rambo, para te achar, você quer deixar seus contatos? Bora lá, vamos lá. Ah. Eu tô no Instagram, @Rambo_dos_jogos, Rambo dos Jogos, Tá. e no YouTube também, no canal Rambo dos Jogos. Tem que colocar o O antes por causa da fonética, né? Fica Isso. o Rambo dos Jogos. Tudo junto, Entendeu? o Rambo dos Jogos. Mas eu acho muito tranquilo, não vai ter outra pessoa com o nome desse, não, porque, Também pelo acho. amor de Deus. Também, não, perfeito. Eu entrei recentemente no Twitter, mas ainda não estou mexendo direito, estou aprendendo ainda como é que funciona essa plataforma mesmo, mas no Instagram e no YouTube, estamos aí presente no YouTube, estou lançando vídeo todas as quartas e sextas. Nas quartas-feiras, assuntos mais genéricos sobre a minha coleção, algum item que eu acho interessante, curiosidades, mostrando um pouco da vida de um colecionador, né, dando dicas, né? E na sexta-feira, nosso amado quadro Sexta é Dia de Alugar Fita, que a gente faz algum review de algum jogo específico. Aliás, participei do último, da quarta-feira lá, falando Bem sobre legal. limpeza de... Foi uma honra, foi muito legal ter participado, apesar da minha câmera não ter ajudado. Parecia que eu estava na estação Bem espacial, legal. lá em cima. Nada. Mas Foi muito bom e a informação foi relevante, cara. E agora me impressionou o tanto de coisa maluca que esse povo faz. Teve gente falando que usava lixa de unha para limpar cartucho, borracha. Eu falei, que isso? Olha só. Muita coisa que eu não conhecia. Muita gente criativa aí tentando limpar os cartuchos, mas tem que tomar cuidado para não riscar ali a placa e perder o jogo, hein? Exatamente, exatamente.
Rambo, foi um prazer, cara. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Estava ansioso para fazer esse Pode Mais Joga com você aqui. Muito legal mesmo. Obrigado pela aula aí. E adoro passar para os nossos ouvintes aqui como é que o colecionador começa, porque eu quero deixar todo mundo claro que todo mundo pode começar e é só uma questão de paciência, é uma questão de foco, que é o que eu sempre falo também. Eu que agradeço demais, cara. Para mim é uma honra, igual eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade de falar. Você, né, o NT e o Retro Gamer Brasil são assim, são meus modelos de colecionador, os caras que para mim sabem de tudo, manjam tudo. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui, cara. E parabéns pela iniciativa, porque isso é muito importante. A quantidade de pessoas que me mandam mensagens falando: nossa, Rambo, vendo seu perfil aí, me incentivou a ter uma coleção e eu não sei nem por onde começar. E fica difícil a gente passar essa experiência numa mensagem de texto ou de voz, enfim. Então fica aí esse podcast para, né, para quem quiser iniciar e entrar nesse meio que é totalmente plausível, cara, é cheio de formas tranquilas e, como eu disse, desde que tenha paciência, né, e dê tempo ao tempo. Então fica bom esse registro para o pessoal ter uma orientação, né, e quem sabe aí não inspirar novos colecionadores, para a gente sempre ter um papo bacana para bater aí. Imagina, eu que agradeço os elogios e eu concordo com você. Eu acho que a gente faz isso para essa comunidade. Então não importa se tem 10, 15 mil, 10 mil, 11 mil, 30 mil pessoas, o importante é que essa comunidade não deixe os videogames antigos morrerem. É isso que a gente está procurando com todos os tipos de mídia que a gente está fazendo, vídeo, podcast. E eu acho que a gente tá fazendo muito bem, cada um do seu jeito, porque está crescendo muito, cara. Eu fico orgulhoso de ver, eu fico bem satisfeito de ver, e cada dia eu aprendo alguma coisa diferente, tenho uma dica diferente, conheço um jogo diferente, tá bem legal. Meu objetivo quando eu criei o Rambo foi assim, cumprido com sucesso, já estou muito feliz com tudo isso, com as pessoas que eu conheci, com os jogos que eu conheci, com o pessoal, enfim, com tudo. Muito legal mesmo. Não, é isso aí, Rambo. E não deixa o Rambo morrer, não. Deixa ele vivo aí, Não, porque tem firme muita e coisa... forte. O Rambo tem como não, só. Dá pra ficar livre do Rambo, não. Vamos deixar essa comunidade viva aí, a gente sempre vai estar aí para ajudar a galera. Bom, Tamo obrigado. junto. Obrigado novamente, Rambo. Eu sou o NT Games e, como eu sempre digo, joguem videogame.